Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só a nossa flor de crochê de hoje, nessa sexta-feira, né? Aqui no nosso programa Buquê de Crochê, onde toda sexta-feira você acompanha uma flor de crochê diferente. Estava eu aqui no solzinho, bem gostoso nesse inverno aqui em Santa Catarina, e estava eu testando a fazer essa flor de hibisco, e não é que ela saiu? Olha só que linda que ficou. Eu não tinha as cores, né, perfeitas para fazer. Então, eu fiz o miolinho aqui com verde, mas ficou maravilhosa, hein? O que vocês me dizem aqui nos comentários? Então, hoje a gente vai fazer essa flor hibisco. Maravilhosa ficou, né? Eu fiquei encantada. E aí a gente lembra que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele é o criador desse mundo. E olha só o que a gente é capaz de criar através dos dons que ele nos dá, né? Olha só. Ficou muito linda, gente. Eu amei. Então vamos pro passo a passo. Lembrando que todas as dicas de crochê você encontra aqui na descrição. E se inscreve nesse canal que toda sexta-feira você vai acompanhar uma flor de crochê diferente por aqui com a gente. A gente já fez várias e várias flores, inclusive essa rosinha maravilhosa que eu uso aqui como um apoio de agulha. Então se inscreve no canal para acompanhar toda sexta-feira uma flor de crochê diferente. Agora vamos ao passo a passo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos iniciar aqui a nossa primeira carreira, então, com um anel mágico. Fazendo aqui no início 3 correntes. E agora a gente vai começar a colocar pontos altos aqui nesse anel. Então, vamos fazer aqui pontos altos. Meus amiguinhos aí fazendo a nossa sonorização, né? Bem-te-vi, bem-te-vi. Damos nossos bem-te-vis aqui. Maravilhosos. Chega a dar uma paz assim no coração, né? Esses bichinhos, criaturas de Deus, pertinho da gente. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, vou fazer mais 4, totalizando 9 pontos altos, tá? Aqui dentro do anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, mais um, 9. Querendo escapar tudo da mão aqui, né? Aí a gente puxa aqui, né? O início. Bem puxadinho. E aí, terminamos aqui com um ponto baixíssimo ali. Na terceira corrente do início, do ponto inicial aqui. A gente faz um ponto baixíssimo unindo o nosso círculo. Aqui. E aí, nós temos a nossa primeira carreira. Puxar bem aqui o fio do centro, né? Do nosso anel mágico. E a gente tem a nossa primeira carreira, nosso miolo da flor. Agora, nós vamos seguir fazendo, aqui eu vou pular esse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo aqui entre os pontos altos. Vamos fazer um ponto baixo. E já iniciamos a nossa segunda carreira, tá? Então, agora eu vou fazer vou pular aqui mais um ponto alto, né, que a gente fez. Vai ficar bem pertinho, então é um pouco difícil de ver. Mas entre um ponto alto e outro aqui, vamos fazer mais um ponto baixo. Então, aqui mais um ponto baixo. E agora, vamos fazer
9 pontos correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos correntes. Não precisa ser muito apertado, tá? Ser mais soltinho. Então, aqui eu fiz 9, vou fazer mais 2, tá? Totalizando 11. 11 pontos corrente. Agora, nós vamos fazer um ponto alto, vou pegar uma laçada aqui e vamos contar aqui. 1, 2, 3 pontos correntes que a gente fez aqui. E no quarto, a gente vai fazer o nosso ponto alto. Então, contando aqui de trás pra frente, no quarto, a gente vai fazer um ponto alto. E vamos seguir fazendo pontos altos em cada ponto corrente anterior aqui na sequência, tá? Então, vão ser 8 pontos altos, um em cada ponto corrente aqui anterior, ó. Sempre colocando a agulha no ponto corrente anterior. E a gente faz um ponto alto. Então, laçada, coloco a minha agulha aqui no ponto corrente e faço o meu ponto alto. Aí, ficamos assim, ó. Vamos ficar com 8 pontos altos aqui, mais o início ali que foi 3 pontos correntes, né? E agora, a gente vai seguir na sequência. Aqui, a gente fez no início o ponto baixo, né? Entre um ponto alto e outro. Então, no ponto alto seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, finalizando aqui essa nossa sequência. E aí, novamente, nós vamos no próximo ponto alto aqui da carreira anterior, vamos colocar a agulha e fazer um ponto baixo. E agora, novamente, vamos fazer essa parte aqui, ó, uma pétala, né? Então, vamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos correntes, mais 3, 9, 10, 11 pontos correntes. Então, nesses 3 aqui, a gente vai usar como um ponto alto, e aqui a gente vai começar a iniciar o ponto alto no seguinte, no quarto ponto corrente. Então, laçada aqui, ponto alto, e agora a gente vai seguir fazendo ponto alto em cada ponto corrente seguinte. Todas as dicas de crochê sobre materiais utilizados, cursinhos, aulas extras, tudo você encontra aqui na descrição abaixo do vídeo, tá? É só clicar aqui abaixo em ver mais, que você vai conferir todas as dicas de crochê aqui desse vídeo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um ponto alto, né? Finalizando aqui a nossa pétala. E aí, agora, para finalizar mesmo, a gente tem um ponto baixo aqui, vamos pular um ponto alto, e entre um e outro, vamos fazer um ponto baixo para arrematar essa pétala. Agora, a gente faz mais um ponto baixo no ponto alto aqui seguinte, no próximo da carreira anterior. E aí, vamos seguir fazendo assim até o final da carreira. Vamos fazer 2 pontos baixos, e aí a gente faz uma pétala, depois novamente arrematamos aqui, e assim a gente vai fazer até o final da carreira. Chegando aqui, eu fiz o ponto alto para arrematar a última pétala. E agora, eu vou colocar a agulha aqui nessa alcinha do ponto baixo da carreira anterior. Acho que eu falei ponto alto, né? Mas é um ponto baixo aqui, né? Pra arrematar a pétala, um ponto baixo. E eu vou botar a agulha aqui na alcinha do ponto baixo anterior. E vou fazer um ponto baixíssimo. Que aí, vai fazer a minha agulha ficar bem no meio entre uma pétala e outra, ó.
Agora aqui, a gente vai começar a nossa próxima carreira, nossa terceira carreira. E a gente vai começar com uma laçada para fazer um ponto alto. Aqui, ó, vou colocar a agulha bem antes do primeiro ponto alto que eu tenho aqui da pétala, ó. Vou começar aqui. Então, a agulha aqui. Puxo a laçada e faço um ponto alto. Dessa forma. E agora, a gente vai fazer um ponto alto em cada um desses, vamos colocar a agulha entre cada um ponto alto desse, pra fazer um novo ponto alto. Então, aqui, ó, vou colocar a agulha aqui, entre um ponto alto e outro. E vamos fazendo ponto altos, contornando aqui essa pétala. Mais um ponto alto no próximo aqui, ó. Mais um ponto alto aqui no próximo. Mais um ponto alto no próximo. Mais um ponto alto no próximo. E aqui são 9 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais um. São 9 pontos altos que a gente vai fazer aqui nessa pétala. Olha, então, são 9 pontos altos. Depois, vamos fazer 3 pontos correntes. 1, 2, 3 pontos correntes. Vamos colocar aqui, nesse centro, vamos colocar um ponto baixo. Dessa forma, aqui na pontinha, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo aqui. Agora, mais 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo aqui na outra pontinha. Olha. Agora, mais 3 correntes. E aí, a gente vai começar a fazer ponto altos. Agora, novamente aqui, ó. Então, aqui a gente vai seguir colocando um ponto alto entre cada ponto alto da carreira anterior ali, ó. A gente vai colocar a agulha pra fazer um novo ponto alto em cima, contornando. E aí, serão 9 pontos altos, igualmente o lado anterior. Ó, ponto alto, entre um ponto alto e outro da carreira anterior. E a gente segue colocando pontos altos aqui até chegar lá no miolo. E aí, pra tá certo, tem que ter 9 pontos altos. Além dessas 3 correntes, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, tá? A gente vai fazer aqui mais 3 ainda. Então, 1, 2, mais um, que fica bem lá no centrinho. 3 pontos altos, e aí, fechou 9 pontos altos aqui. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, bem no centro aqui, entre uma pétala e outra. Nós vamos colocar a agulha aqui, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma, fizemos a nossa primeira pétala. E agora, para a segunda pétala, a gente vai já iniciar daqui com uma laçada. E vamos colocar o ponto alto aqui bem no centrinho, igual a gente fez lá do outro lado. Na outra pétala, né? Então, aqui a gente já começa fazendo pontos altos, ó.
um ponto alto e eu vou seguir fazendo pontos altos até lá na pontinha. Totalizando 9 pontos altos de um lado. Então, aqui a gente vem até na pontinha para dar 9 pontos altos. Agora, fizemos 3 correntes. Arrematamos aqui na parte mais baixa aqui do ponto alto que a gente tinha feito, né? No centrinho, a gente faz um ponto baixo. Agora, mais 3 correntes. Nesse meinho aqui, na outra ponta, a gente faz novamente um ponto baixo. Estamos contornando essa pontinha aqui, né? Estamos contornando. Agora, a gente faz 3 pontos correntes novamente. E aí, a gente começa a colocar pontos baixos desde esse início aqui, ó. Então, aqui vai ser o meu primeiro ponto baixo e a gente vai seguir contornando com ponto baixo até lá no miolo dessa flor. E a gente vai fazer assim em toda essa carreira, contornando cada pétala com ponto alto. Aqui na pontinha a gente faz ponto correntes e aqui a gente segue com ponto altos novamente. E aí, nós temos aqui as nossas 5 pétalas contornadas nesta carreira. Vamos iniciar a nossa próxima carreira, a nossa quarta carreira, né? Vamos iniciar aqui do centro, que eu fiz um ponto baixíssimo, tá? Aqui no centro. E aqui a gente vai fazer 3 pontos correntes. 1, 2, 3 pontos correntes. E vamos iniciar pegando uma laçada aqui pra fazer um ponto alto. Agora, não mais lá bem no início. No próximo ponto alto que a gente tinha aqui, ó. Da carreira anterior, não vou pegar bem aqui no miolo, mas no próximo ponto alto, tá? Entre um ponto alto e outro aqui, vamos fazer um ponto alto. Na sequência, vamos fazer um ponto altíssimo aqui no próximo, entre um ponto alto e outro. Então, vamos pegar 2 laçadas, agulha aqui no próximo, entre um ponto alto e outro, vamos fazer um ponto altíssimo. Eita, que agora enrolou tudo aqui. Pera aí, vamos começar de novo. Que é uma lãzinha, né, que ela tem vários fios soltos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não ficar pegando aqui a agulha no meio do fio. Tem que pegar ele completo. Então, novamente, 2 laçadas, vou colocar a agulha aqui, puxar a laçada lá de trás e terminar aqui o meu ponto altíssimo, com bastante cuidado. E aí, foi o ponto altíssimo. Ó, agora, a gente vai fazer uma corrente, mais um ponto altíssimo aqui entre um ponto alto e outro. Mais uma corrente, mais um ponto altíssimo aqui. Mais uma corrente, mais um ponto altíssimo aqui. Mais uma corrente e mais um ponto altíssimo. Vamos ver, a gente fez um ponto alto no início, agora 1, 2, 3, 4, 5 pontos altíssimos. Vamos fazer mais uma corrente, mais um ponto altíssimo aqui no próximo. E aí, totalizando 6 pontos altíssimos, tá? E aí, agora, no próximo, a gente vai fazer um ponto alto. Aqui no próximo. Aqui, ó, no próximo, a gente vai fazer um ponto alto.
Olha só como é que tá ficando. Depois desse ponto alto, a gente vai colocar a agulha aqui na pontinha, onde a gente tem ponto correntes, ó, nesse intervalo aqui, e vamos fazer um ponto baixo. Dessa forma, arrematando aquela pontinha ali. Agora, vamos fazer ao lado do ponto baixo um ponto alto, então, uma laçada, e vamos colocar a agulha aqui ao lado. Vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto. E agora, a gente tem aqui o meio, onde a gente tinha feito aqui uma sequência de pontos correntes. A gente vai colocar a agulha aqui agora, tá? Então, a laçada e ponto alto aqui neste meio. Um ponto alto, sempre aqui no meio, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Agora, 4, sempre no mesmo lugar. E 5 pontos altos, todos no mesmo lugar. Agora, vamos fazer mais um ponto alto, só porque na parte da frente aqui, ó, a gente tem uma sequência de 3 pontos correntes aqui na frente. É aqui que a gente vai fazer o próximo ponto alto. Então, colocamos a agulha aqui. Um ponto alto. E na sequência, no ladinho desse ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma. Agora, a gente vai colocar um ponto alto aqui ao lado, ó. Entre esse ponto alto e o próximo, a gente vai fazer aqui um ponto alto. E ao lado dele, um ponto altíssimo. Então, aqui, ó, um ponto altíssimo. Depois disso, a gente vai fazer uma corrente e vamos começar a nossa sequência de pontos altíssimos. Então, 2 laçadas, um ponto altíssimo aqui ao lado. Um ponto corrente, mais um ponto altíssimo ao lado aqui. Mais um ponto corrente e mais um ponto altíssimo ao lado aqui. Mais um ponto corrente e mais um ponto altíssimo ao lado. Lembrando que serão 6, né? Igual ao outro lado da pétala, que a gente também vai fazer 6 pontos altíssimos. Vamos contar aqui. O primeiro foi um ponto alto, né? Aqui, o primeiro foi um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altíssimos. Preciso de mais um. Então, uma corrente, mais um ponto altíssimo. Aqui ao lado aqui. E depois, ao lado do ponto altíssimo, a gente faz um ponto alto. Aqui, ó, no último ponto alto ali da carreira anterior da pétala, a gente faz um ponto alto. E aqui no centro, a gente faz mais um ponto alto. Então, bem no centro ali do miolo, a gente faz um ponto alto. E aí, está feita a nossa pétala, tá? Agora, a gente vai começar a nossa próxima pétala. E para isso, a gente começa com um ponto alto aqui no início, né?
Lembrando que não é bem no miolinho, é no próximo. Então, não é bem aqui no miolo, é no próximo. A gente começa com um ponto alto. Ao lado do ponto alto, a gente já faz um ponto altíssimo. E depois, a gente começa aqui com uma corrente, um ponto altíssimo. Mais uma corrente, mais um ponto altíssimo. Opa, desmanchei tudo. É uma flor com bastante detalhes, né? Mas vale a pena, né? Tudo que vale a pena dá trabalho. Então, essa é a beleza da vida, né? Aqui uma corrente, duas laçadas para o nosso ponto altíssimo. Lembrando que são 6, então aqui o nosso primeiro é um ponto alto, depois a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais uma corrente, mais um ponto altíssimo, são 6 pontos altíssimos aqui na lateral da pétala. Aí, depois que termina os pontos altíssimos, a gente faz um ponto alto ao lado aqui. E arrematamos aqui a lateral com um ponto baixo, aqui bem nesses pontos correntes da carreira anterior. A gente faz um ponto baixo. Agora, a gente faz um ponto alto ao lado. E aqui nesse meinho, agora, a gente vai fazer ponto altos também. São 5 pontos altos aqui, todos neste mesmo meinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos aqui neste meinho. Agora, um ponto alto na lateralzinha aqui, ó, no próximo a sequência de pontos correntes que a gente tinha da carreira anterior. E aí, arrematamos ao ladinho com um ponto baixo. E agora, a gente vai começar a próxima lateral da pétala, que a gente começa aqui com um ponto alto na sequência. Depois, um ponto altíssimo ao lado. E aí, depois do ponto altíssimo, a gente começa uma corrente, um ponto altíssimo. Mais uma corrente, mais um ponto altíssimo. Mais uma corrente, mais um ponto altíssimo. Mais uma corrente, mais um ponto altíssimo. Uma corrente, um ponto altíssimo. Depois de fazer 6 pontos altíssimos, ó, o primeiro ponto alto, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altíssimos. Ao lado desse, a gente faz um ponto alto. E aí, a gente termina a nossa pétala.
Fizemos mais um ponto alto bem no centro. E na sequência, a gente começa novamente a lateral da próxima pétala. Tá ficando assim, ó. Todas as pétalas contornadas. A gente vai fazer até o final dessa carreira. Estou aqui na última pétala, fiz o último ponto alto e agora eu vou terminar naquela primeira sequência de pontos correntes que a gente fez 3 pontos correntes. Então, aqui no terceiro ponto corrente, eu vou colocar a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo aqui para finalizar a nossa pétala. E aqui nós temos a base da nossa flor. É só fazer o acabamento ali, né? E aqui a gente vai ajeitando assim uma pétala por cima da outra. E ela fica dessa forma. Agora, a gente falta fazer o miolinho. E uma coisa que eu vou tentar fazer aqui é fazer um contorno com essa outra linha. Então, eu vou fazer um contorno aqui em todas as pétalas. E já fixando essa parte aqui. Onde ficou aberta, né? Que a gente... Se a gente quiser, a gente pode usar essa flor também dessa forma assim, ó. Né? Uma flor mais fechadinha, com as pétalas mais fechadas. Ou podemos também abri-la totalmente e fixá-la em algum projeto, né? Em um tapete, Daí a gente vai ter que prender todas essas pétalas. E é o que eu vou tentar fazer agora com essa nova linha, contornando todas as pétalas. Então, aqui eu dei uma ajeitada nas pétalas, colocando sempre uma na frente da outra, ó, dessa forma assim. Um ladinho dela na frente da outra, e a outra fica o outro lado da pétala, um lado da pétala fica por cima, e o outro lado fica por baixo da outra, e assim a gente faz com todas. E aí, aqui, eu vou, como eu já arrumei aqui mais ou menos, poderia colocar até um alfinete aqui pra segurar no local. E eu vou passar a agulha aqui em uma pétala e ao mesmo tempo lá atrás na outra, para segurar essas duas partes juntas. E aí, eu vou puxar aqui uma laçada, e daqui em diante eu vou começar a fazer o contorno. Então, eu coloco aqui a agulha no próximo ponto aqui, ó, ponto alto que a gente tinha, vou puxar uma nova laçada, e aí eu vou iniciar aqui o meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou seguir contornando aqui toda a lateral da pétala com ponto baixo. Vim contornando toda a minha pétala com pontos baixos. E aqui no finalzinho é onde a gente vai juntar as duas pétalas. E aí, como que eu sei a hora de parar? Eu vou contar aqui, ó. Aqui é o final da minha pétala. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3 pontos, é onde eu vou parar, tá? Fiz o meu último ponto baixo aqui, antes de terminar 3 pontos da minha pétala. E aqui na próxima pétala, eu vou contar esse central e mais 1, 2, 3, quer dizer que são 4 pontos. Que é aqui onde eu vou colocar a minha agulha, no quarto ponto, que ele vai transpassar, onde eu vou fazer um ponto baixo. Onde eu vou fazer o ponto baixo aqui, ó, e a pétala vai transpassar uma por cima da outra. Então, é assim que eu sei aonde que eu vou juntar as pétalas, tá? Ó, voltando aqui, eu conto 3 pontos da pétala anterior, que é onde eu vou parar antes desses últimos 3 pontos. E aqui na próxima pétala, eu conto 1, 2, 3, 4, e no quarto é onde eu vou colocar a agulha para seguir fazendo meus pontos baixos. E aí, vai ter esse transpasse nas pétalas, vai ficar uma sobre a outra. E aqui é só a gente continuar fazendo os pontos baixos em toda a extensão aqui na lateral da nossa pétala.
até finalizar aqui novamente. Então, olha só, eu acabei aqui, né, puxei a linha, fiz o acabamento final, e ela ficou toda contornada, ficou bem lindinha, achei. Aí, você tem as duas opções, ou faz o contorno ali, prendendo as pétalas que se transpassam, né, olha só como é que ficou. Ficou assim, transpassada, mas ficou presinha ali. Ou tem a opção de deixá-la solta, né, assim, igual essa aqui, que eu não fiz o contorno. E aí, você consegue até fechar a flor, se for o caso, né? Fazer assim, ó. Fechar ela da forma que você quiser, na verdade, né? Ó, e ela acaba ficando o botãozinho da flor, né? Ó, só ajeitar ela mais bonitinha, né? E aí, acaba ficando o botãozinho da flor, dá também pra fazer dessa forma. Olha. Até fechar tudo, se quiser, mas enfim. Já deu pra ter uma ideia, né? Você pode ou deixar soltinhas as pétalas, né? Soltinhas que aí você vai moldar conforme a necessidade. Ou dá pra gente prender também, que é mais fácil de aplicar em alguma toalha, um trilho de mesa, um tapete, né? Então, assim, mais presinha, fica mais fácil de fazer a aplicação. Daria até pra fazer o contorninho aqui também na hora de aplicar, né? No caso, prender dessa forma aqui, prendendo nas pétalas, né? E fazendo um novo acabamento. Mas isso eu não vou fazer agora, mas daria pra fazer também, né? Um contorninho aqui, ó, em cada pétala, prendendo na hora da aplicação, né? Que a gente vai fazer ali na peça. Agora, falta fazer o miolinho, né? Então, vamos partir pro nosso miolinho aqui, ó. Vou fazer com essa mesma linha. Essa lãzinha, né? E aqui, a gente vai fazer uma sequência de pontos correntes simples. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto corrente. Vamos fazer 6 pontos correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos correntes. No sexto, nós vamos colocar a agulha lá no primeiro novamente. E vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fazendo uma argolinha. Agora, nós vamos fazer mais 6 pontos correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos correntes novamente. E agora, nós vamos voltar lá no início e vamos passar a nossa agulha aqui por dentro das argolinhas centrais. E vamos puxar novamente uma laçada e fazer um ponto baixíssimo, arrematando todas essas argolinhas, todas essas laçadas. E aí, vai ficar assim, ó, uma espécie de lacinho, né? Duas argolinhas. Agora, nós vamos fazer mais uma argolinha. Então, mais 6 pontos correntes. 1, 2, 3, 4... 5, 6 pontos correntes. E novamente, nós vamos voltar lá no início, colocar a agulha na primeira lá. Primeiro ponto corrente, vamos colocar a agulha lá no meio. E vamos puxar aqui uma laçada, fazendo um ponto baixíssimo, arrematando aqui e fazendo mais uma argolinha. Ó, temos 3. Então, mais uma vez, vamos fazer 6 pontos correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos correntes. E novamente, vamos colocar a agulha lá no início, no meio central lá. Puxar uma laçada. E finalizar aqui com um ponto baixíssimo, passando por dentro dessa última laçada. E novamente, vamos ter mais uma argolinha. Nós vamos fazer 5, tá? Temos 4, tá vendo? Então, novamente, vamos fazer 6 pontos corrente. Então, aqui, 1, 2, 3, 4,
5, 6 pontos correntes. E lá no centro, novamente, vamos colocar a agulha no centro. Vamos puxar aqui atrás a linha. Aí, temos 2 laçadas na agulha. Vamos passar aqui por dentro da primeira. Um ponto baixíssimo. E arrematamos tudo isso, ó. Fizemos quase uma florzinha, né? Olha só. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas. Tá vendo? Agora, a gente vai soltar aqui essa nossa argola, dessa forma. Ó, soltei. E eu vou passar a agulha de baixo pra cima. Minha agulha tava aqui, né? No meu trabalho, eu estava fazendo o trabalho aqui. Agora, eu vou colocar a agulha por baixo, aqui. E vou passar a agulha no centro, ó, tá vendo? Pra mim pegar essa laçada e puxar ela lá pra baixo. Então, eu vou puxar a minha laçada pra baixo do meu trabalho, ó. E aqui está o fundinho do meu trabalho. Tá dando pra entender? Espero que esteja dando pra ver, né? Ó, então, eu puxei a argola pro fundinho do meu trabalho. Aqui agora onde eu vou trabalhar. E aqui em cima ficou assim, ó. Todas aquelas argolinhas que a gente fez, elas ficaram amontoadinhas dessa forma. Olha que fofinha, gente. Agora, a gente vai fazer a haste. Então, aqui, pra nossa haste, eu vou usar o ponto corrente duplo, que já tem um vídeo explicando, ensinando nesse canal, mas a gente vai fazer aqui agora também. Nós vamos fazer uma corrente, 2 correntes, e agora, vamos voltar a agulha lá na primeira corrente. Vamos puxar uma laçada por dentro, assim, dessa forma. E aí, nós temos 2 laçadas na agulha. Agora, com uma terceira, a gente vai arrematar todas. Assim. E agora, quando a gente fica com uma laçada na agulha, a gente volta com a agulha lá na primeira laçada, na primeira corrente, dessa forma. Aqui, ó, a gente passa a agulha por dentro da laçadinha aqui. E vamos puxar uma nova laçada. Ó, ficando novamente com 2 na agulha. E aí, a gente arremata aqui com uma terceira laçada, passando por dentro de 2. Aqui, novamente, nós vamos passar a agulha lá na primeira laçada, puxar uma laçada nova, e aí, ficamos com 2 na agulha. E aí, sim, a gente puxa e arremata as 2. Ó, novamente, agulha aqui dentro da primeira, puxo uma laçada, fico com 2 na agulha, e agora eu passo arrematando as 2. Quando eu fico com apenas uma na agulha, é o momento que eu coloco a agulha lá na laçada primeira, pra puxar uma nova laçada lá da linha que vem do cone, e aí, então, eu fico com 2 na agulha, e aí, eu remato as 2. Tá vendo como tá saindo um ponto corrente duplo? Aqui, nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos correntes duplos. Ó, continuando. Agulha lá na primeira laçada, puxo uma laçada, fico com 2 na agulha, e agora eu arremato as 2. Ó. Agulha lá na primeira laçada, puxo uma nova laçada, com 2 na agulha, arremato as 2. Tá vendo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos correntes duplo. E assim, nós vamos seguir até completar a nossa haste. Eu fiz aqui 12 pontos corrente duplos, tá? Aqui do início até nesse final, eu fiz 12. Mais uma forma de a gente medir também é do início até o final da pétala. Não é legal se ficar passando muito pra fora da pétala, eu acho, né? E agora, a gente só puxar aqui e finalizar aplicando esse miolinho aqui no centro da nossa flor.
Olha só, você já deixou seu like nesse vídeo? Espero que você já tenha deixado seu like, porque se você chegou até aqui é porque gostou, né? Não é possível. Eu, particularmente, amei esse resultado. Olha só essa aqui com o contorno, como ficou maravilhosa, gente. Inacreditável. Eu só fiz o acabamento aqui atrás, tá? Com uma agulha de tapeceiro mesmo. Fiz uns nozinhos ali, tem que esconder essas linhas ainda. Mas olha só, gente, a perfeição dessa flor. Eu acho que merece um like, merece que você se inscreva nesse canal. E eu vou deixar aqui ao lado um novo vídeo para você assistir. Eu te vejo lá no próximo vídeo. Beijo!